Bom, hoje eu começo o vídeo aqui com uma curiosidade. Não sei se vocês foram pesquisar o que significa Red Rocket, mas basicamente ele é aquele pênis ereto dos cachorros, sabe? Aquele negocinho vermelhinho que sai, tipo, como se fosse um foguete vermelho. Então, com esse título, o que eu tenho a dizer aqui para começar polemizando já é que se o Oscar fosse justo, esse filme não só paparia 500 mil indicações, como quiçá sairia vencedor da grande noite. Mike é um ator pornô decadente. Após passar por problemas financeiros em Los Angeles, ele decide voltar ao Texas para viver com a ex e a ex-sogra. Enquanto procura um novo emprego, ele revê vários antigos conhecidos. Bom, Nathan, o senhor sim já começou bastante polêmico, né? Não bastante, mas polêmico. Eu acho que esse filme tem sim seu valor, eu acho que ele precisaria sim ser indicado, mas ele não seria o meu predileto. Eu ainda continuo torcendo por Ataque dos Cães. Eu gosto desse filme, já digo aqui, mas ainda eu tenho um apreço maior pelo Projeto Flórida, mas a gente vai discutindo isso ao longo aí da crítica. Pois é, né? Eu acho que aí se existe uma lista de diretores esnobados no Oscar, com certeza o Sean Baker tá lá dentro, porque eu daria o Oscar pro Projeto Flórida, daria o Oscar pra esse filme aqui. E aí eu queria fazer uma coisa um pouco diferente nessa crítica, em vez de aí ponto a ponto falando sobre o filme, eu queria evocar algumas outras referências aqui que me vieram enquanto eu assisti o filme, que eu acho que tem um diálogo muito forte, como se fosse blocos aqui do filme, mas que eu acho que existe toda uma coesão e a gente vai chegar nisso em algum momento. Então, pra mim, eu vejo muito esse filme com uma mistura aí de três coisas bastante diferentes, né? No primeiro lugar, aí, esse cinema que a gente vê muito forte dos irmãos Safdie, né? Especialmente ali o Joias Brutas, que tem o Adam Sandler, esse filme mais nervoso, esse filme que você tem esse personagem que é super narcisista e que a gente vê ele constantemente se ferrando. Uma segunda tendência aí que são aí os próprios filmes do Sean Baker, especialmente o Projeto Flórida, que você tem esse realismo mais humanista, né, que você quer mostrar essa sociedade aí, especialmente os brancos, white trash, só que por um viés que você não julga, você mostra os problemas deles, mas também aí uma certa forma de prazer que eles têm na vida deles. E um terceiro que são esses hangout movies, né, esses filmes de curtição, que a gente tem, por exemplo, esse ano o próprio Licorice Pizza, o Jovens Loucos Rebeldes, do Linklater, né, então um personagem que basicamente está ali vagando pela cidade, encontrando pessoas, e que não parece aí ter um objetivo muito claro, senão curtir. Então acho que o Red Rocket acaba abraçando aí várias tendências, e acho que a gente consegue desenvolver alguns assuntos a partir delas. E uma coisa também que a gente tem que dizer aqui é que a gente, nesse momento, Nathan, a gente tem que se orgulhar. E a gente fez aí um vídeo super legal sobre Projeto Flórida, que é bem diferente aí das críticas que a gente faz, é um vídeo ensaio. Então acho que vale muito a pena vocês assistirem, a gente vai deixar aqui no card. Bom, então vamos lá, vamos começar com Joias Brutas, né? Pra quem não assistiu, a gente tem inclusive crítica aqui no canal. É o filme aí que tem o Adam Sandler fazendo aí 1001 trambiques, se ferrando muitas vezes e tentando se safar de sofrer, enfim, de eventualmente até morrer. E eu acho que existe uma dinâmica ali no Joias Brutas que eu vejo muito aqui também, né? Por um lado, a gente vê esse personagem que se acha a última bolacha do pacote, só pensa em si mesmo e se vangloriar de si mesmo, né? Mas que a gente vê que não é essa Coca-Cola toda, né? Ele se orgulha, por exemplo, de ter 100 seguidores novos e fala isso como se fosse um grande influencer. É um personagem que não é querido por nenhum dos lugares que ele anda, mas que tem uma lábia ali muito poderosa que faz com que as pessoas ali ao redor dele vão se deixando conquistar e vão aceitando que ele passe ali ao lado deles. Que a partir do momento que conquista, passa a se aproveitar dessas pessoas. O personagem mais claro nisso é o amigo dele lá, que começa a dar carona e acaba sendo meio que um personagem com o qual ele se desabafa. E é um personagem que o tempo todo tá julgando a baixeza das outras pessoas, mas que ele mesmo carrega muitos desses traços que ele considera baixos, entre aspas, nos outros, né? Acho que uma das cenas mais marcantes nesse sentido é quando ele vai repreender, por exemplo, a ex que tá ali usando uma droga que ele considera pesada, enquanto ele mesmo trafica ilegalmente maconha ali pros conhecidos dele. Então é um personagem aí cheio de contradições, cheio de problemas, mas até por conta desse viés humanista que a gente vai comentar mais pra frente, faz parecer com que ele seja uma pessoa agradável, uma pessoa engraçada, que mesmo a gente reconhecendo que ele não é isso tudo, a gente comemora e torce para que ele se dê bem ali na trajetória dele. Só que ao mesmo tempo, como acontecia ali no Joias Brutas, a gente vê que ele passa por várias situações que esse personagem ele é castrado de
de alguma forma em pequenas situações que fazem ele ficar um pouquinho desconfortável, ou que tiram ele um pouco dos eixos, ou que fazem ali ele perder um pouco o brilho nos olhos. Então seja, por exemplo, quando ele vai se declarar de amor e a gente vê que ali tem um trem buzinando, meio que atrapalhando esse momento que seria grandioso para ele, ou quando, por exemplo, ele vai ali descer de montanha-russa num primeiro encontro que ele tem com a mocinha, e quando ele tá ali para se divertir, a moça fala uma coisa que deixa ele meio desconfortável pelo trajeto inteiro. Eu acho que até mais do que no Joias Brutas, a palavra castrado se torna muito conveniente para esse filme, que a gente inclusive vê o pênis dele em alguma cena, que tem todo esse imaginário aí mais sexual. E acho que um dos principais símbolos que despotencializa ele é o fato dele, por exemplo, não ter um carro, né? Que é uma coisa que o tempo inteiro ele está pedindo permissão, pedindo carona. A gente tem muito associado a imagem do carro, tanto no cinema quanto na cultura pop, essa coisa de independência, essa coisa de virilidade, principalmente para os homens. E a gente vê que o tempo inteiro ele tá andando de bicicleta. Então o fato de que, por exemplo, a gente tem ali um personagem que socialmente a gente consideraria ele como loser, ou mesmo uma menor de idade está dirigindo o carro para ele o tempo inteiro, faz com que ele perca um pouco dessa potência, ainda que ele não pareça se importar com isso, né? Só que aí tá o macete, que era o que também acontecia com o Howard no Joias Brutas. Ele vai contornar, ele vai tentar fazer de outra forma, ele vai fazer parecer que ele sempre está por cima, mesmo que ele não esteja. Então acho que é uma dinâmica bastante interessante que vai nortear ali as outras coisas que acontecem no filme. Nathan, a bicicleta também é um elemento que me chama muito a atenção, porque esse personagem que já é mais velho, que fracassou muito na vida, é como se essa bicicleta ainda fosse uma ligação com o eu jovem dele, né? Por mais que ela o impossibilite, né, de ter esse eu tenho um carro e o impossibilite de chegar em determinados espaços, ao mesmo tempo também dá uma certa liberdade para ele. Eu acho que ele se sente até um pouco mais jovem de andar naquela bike, né? Então quando eu via ele, eu via muito esse cara imaturo, esse cara que não cresceu, esse cara que parou no tempo. É como se o homem tivesse esse aparato social para que ele pudesse continuar errando e pudesse continuar fazendo as besteiras que ele faz. Muito diferente das mulheres, né? Que elas acabam não tendo muito esse espaço. Eu acho que é um personagem que às vezes ele até acaba me irritando, mas no sentido positivo, né? Que eu acho que ele interpreta muito bem ali esse cara canastrão, esse cara atrapalhado, esse cara cafajeste, que tem uma lábia muito boa. Então, assim, não é um personagem que eu acabo torcendo muito, apesar de eu achar ele engraçado em alguns momentos. E eu acho que uma coisa também, foi um filme que me deixava um pouco apreensivo, assim, por mais que ele não tenha esse ritmo acelerado do Joias Brutas, por exemplo, né, que deixa a gente quase que sem ar. Você vê que esse personagem ele vai criando situações, ele vai entrando numa situação pior que a outra e você não consegue ver muita saída, porque parece que de fato ele não vai se dar bem de jeito nenhum. E eu acho que aqui numa proporção menor, ele vai deixando esses pontos assim ao longo do filme, ele vai criando certas situações que parece que elas vão se tornar maiores ou que elas vão se voltar contra ele. Você comentou aí da bicicleta, parece que quando ele tá andando ali, ele tá realizado, né? Ele não olha pra mais nada, ele tá no mundinho dele e que em algum momento essa realidade vai bater a cara, que eu acho que tem muito a ver com a discussão que a gente tem no Projeto Flórida, né? Esses filmes do Sean Baker que a gente falou, né, da realidade humanista, né? A gente tem esses personagens que precisam ser mostrados como humanos, como quaisquer outros, mas a gente não precisa pela via exatamente da dor. Obviamente eles têm problemas, obviamente eles têm coisa a resolver, mas no fim eles são contradições, são personalidades que existem em qualquer ser humano. A gente só tá ali no microcosmo que acaba tendo a questão da pornografia, a questão das drogas, a questão de aliciamento, mas eu acho que a humanidade que o Sean Baker propõe nos filmes dele é que não importa a pobreza, não importa a classe social, antes de qualquer uma dessas condições, eles são humanos, né? Então, obviamente, eles vão ter esses problemas, mas a gente também pode mostrar certos prazeres que eles têm ali na vida deles. E eu acho que aí o grande acerto nessa discussão é a gente olhar para a maior parte desses temas que eu trouxe e que socialmente muito se considera como algo negativo, com um outro olhar. Então, especialmente com relação ao pornô, né? Você vê que, ao mesmo tempo que o pornô serve como uma coisa ali que vai ser uma característica do narcisismo dele, né? Dele se exaltar o tempo inteiro, querer falar para as mulheres que ele é o garanhão e que ganhou vários prêmios, ao mesmo tempo mostra que ele se orgulha do que ele faz e que ele, inclusive, tira gosto disso, né? Porque pra ele é a melhor profissão do mundo ele ser pago por uma coisa que ele vai ter orgasmos, né? Então aí que tá o humanismo da coisa, mas obviamente sem deixar o realismo de lado. As duas coisas
andam lado a lado. Então, eles vão discutir, por exemplo, as doenças, só que obviamente pelo linguajar, pelo filtro da personalidade do cara. Então, brincar que os atores e atrizes pornô são as pessoas que são mais testadas no mundo, e isso, obviamente, tem um fundo de verdade incrível. Vão falar também de consentimento, né? Que no pornô não é qualquer coisa, assim, obviamente precisa ser o respeito. E a mocinha com quem ele fica não julga ele por ser um ator pornô, mas julgaria se de alguma forma ele fosse violento nas cenas ou nos papéis que ele fizesse. A própria questão dele aliciar uma personagem menor de idade não é algo que fica ali aos ventos, né? Acho que o final é meio dúbio, a gente vê que talvez exista uma ingenuidade na forma como ele observava, ele olhava para essa outra personagem e que talvez ela pudesse ser muito mais esperta. Então, para concluir, nesse realismo humanista, acho que é importante que ele não demonize o pornô, ele não demonize o sexo, o desejo, e que ele mostra o sexo, ele mostra essas discussões em tela, visualmente, né? Isso não podia ser um filme higienizado e a gente discutir sexo, sem mostrar um pinto. Natan, tem uma característica que eu acho que é bastante interessante também nesse filme, porque tanto ele quanto a ex-mulher dele, ela também era atriz pornô. Mas você vê que a gente só descobre esse fator através do diálogo dele, né? Ela não utiliza isso também como um elemento de orgulho, como ele faz, né? Como ele conta para todas as pessoas, né? Como um troféu. Então você vê também que a vida dela é menos glamourizada, não que a vida dele chegue a ser glamourizada em si, mas você vê que parece que ele tem muito mais chances que ela, né? E esse filme é curioso porque ele acabou me lembrando um pouco Nomadland. Eu sei que são filmes que têm temas totalmente distintos, né? Exceto por trazer uma questão aí um pouco do white trash, mas é interessante porque a personagem, né, de Nomadland, ela ficava andando de carro por vários lugares, né? Então era ela e o carro, ela morava no carro. E a gente via aqueles estacionamentos, às vezes, de grandes empresas como a Amazon. E nesse filme a gente tem um cara também que tá andando de bicicleta ao invés de carro. E a gente vê ao fundo aquele cenário industrial ali das fábricas, né? Como se fosse um lugar quase que distópico e meio esquecido, né? E a gente tinha isso um pouco de Nomadland. Eu sei que é diferente, né? São personagens que estão em constante movimento ali, tanto ela no carro quanto ele pela bicicleta, mas são momentos ali que eles estão sozinhos, em que eles têm uma certa reflexão, né? No caminho ali que eles fazem. Uma outra coisa que me chamou a atenção também, né? E o Sean Baker, ele coloca isso nos filmes dele, é a questão estética, né? Os grãos que eles são muito evidentes. Ali tem cenas que são subexpostas, que a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar ali o que está acontecendo. Essas cenas ao entardecer que você vê ali, que parece que a câmera tá com um ISO um pouco maior. E ele assume isso, né? E eu acho que isso traz muito sobre essa realidade um pouco mais crua, né? E isso não é algo que fica exagerado, não é algo que é um maniqueísmo, mas eu acho que dialoga muito com quase com essa estética muito realista. Pra quem não conhece nada dessas definições técnicas aí, ISO é o sensor digital da câmera, os grãos ele tá se referindo aí à granulação, que você parece que vê grãos de areia ali na imagem da tela. E puxando uma coisa que você mencionou aí, né, dessas indústrias que aparecem ali no fundo, eu acho que essa questão dos espaços era uma coisa muito forte no Tangerine, era uma coisa muito forte no Projeto Flórida, né? E aqui eu acho que também ele tem uma função bastante especial, porque a gente vê essas indústrias, a gente vê fachadas de empresas, a gente vê muita bandeira dos Estados Unidos, a gente vê eventualmente alguns comércios que tem ali as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então você vê esse capitalismo muito pujante ali ao redor dele, né? Muitas dessas cenas a gente vê ele pequenininho em tela, né? Como se fosse engolido por toda essa estrutura. Então, de alguma forma, o que faz com que ele fique nessa condição ali de white trash é justamente tudo isso que está aos arredores dele, mas ele pouco parece se ligar disso, né? E pelo contrário, na verdade, ele meio que compra todo esse discurso que é vendido meio que de forma subliminar para ele, né? Nesse dia a dia que ele vê ao redor. Uma das cenas mais evidentes disso é quando ele fala que quer comprar ali, por exemplo, uma seda para maconha que ele vai vender, que é de uma marca americana, porque ele diz que é patriota. Ele tá o tempo inteiro comprando, gastando dinheiro em coisas para mostrar que ele tem essa potência. Você vê que todo o arco ali em relação, né, à permanência dele na casa da sogra, ele entra, mas ele só se firma dentro da casa a partir do momento que ele começa a financiar a casa e ele é expulso, e a coisa que ele perde ali no final também tem a ver com uma questão monetária. A própria ideia, né, que é muito forte do sonho americano, né, dele ascender na vida, dele ter um projeto de vida, é muito clara para ele, né? Ele tem ali um projeto com essa menina que ele conhece, que ele vai fazer muito dinheiro, que ele vai criar uma carreira, que ele vai se restabelecer na indústria, e que a gente vê que
na verdade, esse sonho, talvez ele não se concretize da forma como ele pensa. É um imaginário muito forte que associa ele, todas essas pessoas ali do convívio dele, ao que a ciência política, por exemplo, estudou da ascensão do Trump, né? Que aparece eventualmente, inclusive, no filme, né? Algumas declarações, que eu particularmente acho que é até um pouco forçado se a gente imaginar que tem todo esse imaginário político ali em volta por outros elementos, a gente tem um confronto tão direto. Eu acho que talvez se tiver alguma coisa que eu não gosto no filme, seja justamente essas menções, mas que, por outro lado, também acho que tem muito a ver com o terceiro tópico ali de filmes que eu tinha falado, que são esses hangout movies, né? Que eu acho que mais do que essa ideia de amigos que vão curtir, vão fazer as coisas, um sintoma de uma época, né? Esses personagens que mostram muito como era o cotidiano, quais eram o momento político, o momento social de todos esses personagens que viviam no mesmo espaço, no mesmo tempo e com referências muito próximas. Então, completando essa volta aí que eu dei por todas essas tendências de filme, você vê como narcisismo, como esse realismo humanista e como esse sintoma de uma época, todos eles acabam se firmando muito em segundo plano, mas que se a gente for analisar como um todo, a gente consegue ver uma associação bastante forte. Nathan, eu concordo com tudo o que você disse, eu acho que você trouxe pontos aí que até mesmo alguns eu nem tinha pensado tanto, mas acho que me fez refletir. E uma outra coisa que me chamou muito a atenção é que, por exemplo, eu lembro quando a gente fez a crítica sobre o Projeto Flórida, era daquelas crianças que estavam próximas da Disney e elas criavam o mundo delas, né? Elas criavam aquele mundo fantasioso onde elas brincavam, onde elas criavam seu próprio parque de diversões, né? Ou seja, através da criatividade delas, elas criavam uma realidade paralela, né? Elas estavam perto de um ícone do imaginário norte-americano, que é a Disney. E aqui nesse filme eu acho que tem algo semelhante também, só que é um parque de diversão de adultos, né? Que é Los Angeles, que é Hollywood, que é onde tudo acontece, que esse personagem ele vem de lá e vai para essa cidadezinha do Texas, né, suburbana, onde as pessoas ele têm uma condição financeira bastante caótica, e você vê que esse personagem ele cria toda a narrativa dele em cima dessa história de Hollywood, né? Então ele cria uma realidade paralela em torno dele para que também contribua, para que ele tenha essa lábia e para que ele consiga dialogar com as pessoas. Então eu achei bastante interessante que ele vai criando esse universo, ele vai acreditando cada vez mais nessa história que ele conta, né? Nessas histórias mirabolantes, sobre os filmes pornô, sobre para onde ele vai, sobre a produtora que ele vai abrir. E ele está distante dessa realidade também, né? Ao mesmo tempo ele está próximo e está distante, tanto quanto aquelas crianças estavam próximas da Disney e estavam numa realidade cruel tão distante também, né? Que até pro final ali do Projeto Flórida, né? Já faz um tempo, né? Que a gente já fez crítica, então não é spoiler, que ela vai para aquele ponto ali quase surreal que a gente discutiu bastante. Eu acho que esse filme acaba indo também um pouco para esse lado, não sei se você concorda comigo, não sei se você acha que faz muito sentido esse final um pouco lúdica, esse universo meio caótico, fantasioso. E aí, ironicamente, se a gente parar pra pensar, né, o próprio pornô é uma fantasia adulta, só que talvez seja das coisas ali mais pé no chão que a gente tem no filme, né? De fato, ele cria uma fantasia pra vida dele e eu acho que vai ser ainda mais forte ali pra cena final do filme, então já deixo o alerta de spoilers, caso você não queira ouvir nada a respeito, né? Ele tem aquela grande briga, né? Porque, mais uma vez, ele vai abandonar a ex para justamente ter ali uma carreira no pornô com essa moça com quem ele conheceu, em que ele acha que vai ter sucesso mais uma vez. Chega na frente da porta e a gente tem uma cena completamente surrealista, mais uma vez, né? A gente tem uma luz ali que não é nada naturalista, de trás da moça dançando sensualmente, com roupas de cores fortes. Logo depois ele chegar sem nenhum dinheiro, mais uma vez, todo sujo, suado. O que faz a gente pensar que talvez aquilo lá seja justamente uma criação da cabeça dele, porque na verdade a gente não tem certeza de que essa viagem vai acontecer. A gente pode ter a hipótese de que na verdade vai dar tudo errado, né? Porque afinal tudo na vida dele deu errado até o momento, porque talvez essa situação também não daria, né? Que é ali um discurso parecido com o que a gente tinha no Projeto Flórida, né? A gente permite que esses protagonistas, apesar da condição deles, eles possam sonhar, eles possam ter essa fantasia de que tudo vai dar certo, de que eles são de fato a última bolacha do pacote. A diferença é que lá a gente tem esse mundo de crianças que a gente permite um respiro. E aqui,
nesse filme a gente olha para esse personagem com um tom meio de escárnio, né? E aí acho que um elemento que tem nessa cena também ajuda a contar um pouco essa história da fantasia ao longo do filme, né? Que é justamente a música, né? Do Bye Bye Bye, né? Do NSYNC, que toca ali de trás pra frente nessa situação para criar ainda mais desconforto, que é uma música que justamente vai perpassar todo o filme ali desde a cena inicial. Parece que eles têm ali o futuro pela frente, é um futuro esperançoso. E aí cada vez que o NSYNC volta ali no meio do filme, a gente tem momentos em que ele tá completamente sonhando. Acho que um dos momentos mais marcantes é quando ele tá ali pelado, quando ele aparentemente conseguiu fugir ali do que ele ia se ferrar, e aí começa a tocar música, porque nesse sonho dele ele sai como herói mais uma vez. Quando ele tá ali no quarto com a mocinha com quem ele se apaixona, a moça canta ali o NSYNC, e quando as coisas começam a dar mal pra ele, também a música vai meio que metamorfoseando, né? A gente tem ali a citação do Bye Bye Bye, quando a moça, a ex, finalmente consegue expulsar ele da casa, ou mesmo nesse final que eu mencionei. Então, a música do NSYNC foi uma boy band que fez muito sucesso nos anos 90, e o filme ele começa, né, com ele voltando pro Texas de ônibus, todo ferrado, ao som dessa música, né? Ou seja, talvez nos anos 90 teria sido o auge dele ali também. E ele volta para a cidade do Texas carregando todas essas memórias e ainda achando que está naquele auge que ficou no passado, e ao final do filme essa música volta a tocar, só que agora de forma, né, entre aspas, de forma meio desconstruída, porque ela está tocando ao contrário, que também cria essa sensação de delírio e a gente não sabe ali até que ponto aquilo é real e não é. E eu amo quando o Sean Baker faz isso nos filmes dele, que é como se ele chegasse ali no ápice, né? No ápice de loucura ou de sensações que aquele personagem carrega, que ele foi construindo ao longo de todo longa-metragem ali. Então isso eu achei muito bom também. O final eu acho que o filme cresceu muito. Não é o meu filme favorito, como eu disse no início do vídeo ali, né? Nem meu filme favorito da carreira do Sean Baker, mas eu acho que é um filme muito bom. Eu acho que foi um filme aí que atendeu às minhas expectativas do que eu esperava dele como diretor. Agora chegou aquele momento super especial, o Vim Te Recomendar, aquele momento que a gente traz uma dica ali de algum filme que chamou muita atenção, ou uma série, ou algum elemento audiovisual dos últimos tempos. E eu gostaria de começar, Nathan, que é o Tangerine, do próprio Sean Baker, que eu acho que foi o primeiro filme que eu vi dele, foi um filme que me chamou muita atenção, foi um filme que falou-se muito na época, que tem uma curiosidade, o filme foi gravado com celular, eu acho que é um filme que tem uma espontaneidade muito grande, e eu acho que traz muito dessa estética que o Sean Baker vem criando ao longo de sua carreira. Eu deixo mais uma vez aqui o lembrete para vocês aí assistirem ao nosso vídeo de Projeto Flórida, que aproveito, tá bem legalzinho. Se Deus quiser, a gente consegue fazer mais vídeos nesse sentido. Tem planos, mas a gente tá sempre aí corrido nessa vida, porque youtuber emergente, como o Éder sempre diz, tem sempre outros propósitos nessa vida, né? Bom, mas aí é a minha dica, né? A gente tá fazendo esse vídeo aqui em março de 2022, e se você não vive aí numa caverna, obviamente você tá ouvindo falar sobre a guerra na Ucrânia, todo esse conflito com a Rússia, porque eu acho que se existe algum exagero em todo esse cancelamento em torno da Rússia, tem a ver com justamente os artistas que produzem obras muitas vezes contestadoras com relação ao regime e que acabam entrando nessa seara e não podem exibir os seus filmes. Queria então recomendar o nome do Luiz Felipe Labak, que ele inclusive fala russo e que está acabando aí de publicar um livro pela editora 34, inédito aí, de textos do Dziga Vertov, que é um grande documentarista russo aí, todo o conceito que ele fala de cine-olho. Enfim, ele está sempre nas redes sociais dele compartilhando coisas, tanto do cinema ucraniano, quanto lugares que você pode acessar ali, cinema soviético antigo, alguns com tradução inclusive em inglês para você conseguir assistir, né, porque nem todo mundo fala russo. Então acho que, principalmente quando esses tempos de política são conturbados, a gente precisa de arte mais do que nunca. Obviamente a gente precisa de outras coisas também antes, mas a gente que está longe desse conflito pode conhecer um pouco mais da realidade que está lá através do cinema. Então a gente vai deixar tudo aqui na descrição para vocês acessarem e recomendo fortemente o trabalho dele. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do filme ou não. Se gostaram ou não, não esqueçam de comentar aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever, porque é muito importante. Dá like no vídeo, porque isso ajuda com que o YouTube entenda que somos relevantes e chegue a mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um grande beijo aqui, ó. Beijo e tchau!